Minha diretoria, o futebol brasileiro, segundo a CBF, não vai parar. E ao não parar, gera uma série de discussões, debates e polêmicas vazias nessa quarta-feira, dia de Libertadores da América, né? Então, é difícil você parar assim, né? Já tivemos um calendário complicado e tal, e para parar o futebol você tem que ter argumento, né? E aí eu vou comparar com a cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, que hoje não tem nenhum argumento para fazer o que está fazendo, né? Vocês viram aqui na entrevista ontem, por exemplo, com o Dr. Luizinho. Não há argumentos para acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. O argumento simples é pressão midiática, medo dos dirigentes, que os governadores, prefeitos e políticos em geral têm medo da mídia, porque a mídia só pega uma denúncia, e todos eles têm um monte, né? É só pegar uma denúncia e ficar sustentando aquela denúncia. Fala assim, olha aqui, ele tem denúncia, arrebenta com o político. Eles sabem que a televisão faz isso com quem quiser, especificamente até mais fortemente a Rede Globo, e portanto, se a Globo quer um lockdown, cumpra-se. Porque se você não fizer, se existe uma classe nesse país que quando olha para a Rede Globo ainda tem aquele respeito e fala, puta que pariu, aqui eu não vou me meter, é político. Político sabe. Por quê? Porque a Globo tem na mão todos os processos. Basta a Globo ficar metendo na cabeça do povo. Há 1 ano e meio de uma eleição, falar assim, esse cara tem processo, esse cara tem acusação, esse cara tem denúncia, esse cara tem... E acaba com a carreira política do cara. Então, né, é preciso da classe C e D para se eleger, a televisão aberta ela tem muito poder ainda em cima da classe C e D, e portanto os políticos se matam de medo da Globo. A Globo tem um posicionamento muito claro sobre o que está acontecendo no Brasil. É absolutamente nítido, você tem que ser consideravelmente idiota para não perceber, porque é declarado que o governo federal é contra a Rede Globo, e a Rede Globo e a imprensa de maneira geral é contra o governo federal. Nós temos hoje uma divisão declarada, não é uma parada de dizer, eu acho que, não tem acho. Se a Globo pudesse acabar com o governo Bolsonaro, ela faria. Se o governo Bolsonaro pudesse acabar com a Rede Globo, ela faria. E é isso que a gente tem hoje. Só que no meio dessa guerra, você tem a deslealdade dos dois lados. Então, às vezes, o governo vai fazer de tudo para prejudicar a Rede Globo, como, por exemplo, assinar uma MP daquela do mando de campo, do mando de direito de transmissão, que não tinha nenhuma necessidade de urgência para ser uma MP, né? Fez, evidentemente, para atingir a Rede Globo, e, evidentemente, você vai ter a Rede Globo deturpando todas as notícias ligadas ao governo federal e etc., e ampliando as notícias que são contrárias. Então, hoje nós temos um jogo escroto, ninguém no Brasil sabe exatamente em quem confiar, nós não temos a menor ideia de quem está falando a verdade, a gente não sabe que número é real, que número que não é real, e a realidade é simples. Todo brasileiro, seja ele de esquerda ou de direita, seja ele um puta de um petista, um puta de um bolsominion, esses caras todos estão olhando e falando assim, eu estou até defendendo uma tese na rede social, mas eu também tenho dúvida. Simplesmente porque ninguém tem acesso à porra real do jeito que ela é. A gente está em dúvida, a gente olha e não entende o que está acontecendo. Mas é isso mesmo? Mas o cara lá do hospital falou para mim que está vazio. O outro médico deu uma entrevista dizendo que não é assim, que no Rio de Janeiro não precisa. Mas aí o prefeito foi lá e declarou, e botou um post dizendo que caiu 70% dos casos. No dia seguinte ele fechou. Mas se caiu 70% dos casos, por que você fechou? Por que nessa conta não está o número de leitos que vocês reduziram? Temos 90% de ocupação. Mas vocês reduziram os leitos. Por que essa notícia não está sendo dada? Por que a notícia é só o número total de leitos? Por que não se cobra dos governos os leitos? Por que não se cobra os hospitais de campanha? Porque ao cobrar os hospitais de campanha, você dá razão a um outro governo. E ao dar razão a outro governo é o que a imprensa não quer. Então, entre você dar a informação correta para as pessoas e garantir o seu lado político, a imprensa tem um lado muito claro hoje. Eu preciso me sustentar, ganhar dinheiro e derrubar o governo. É isso que a imprensa precisa fazer, é isso que ela está fazendo, e automaticamente você gera uma confusão nas pessoas, porque descredibiliza a informação que forma a opinião. A sua opinião, a minha, ela é sempre formada pelo o conjunto de informações que você tem na mão. Quando você sabe que essas informações estão contaminadas, você passa a duvidar do que você acha, porque a sua informação base para a sua opinião está errada. E aí você fala, mas eu acho isso, mas eu não sei por que eu... O que é verdade aqui? Eu não sei, e claramente hoje nós não temos a verdade. Absolutamente. Eu afirmo para vocês, a imprensa não leva a verdade para as pessoas hoje no Brasil por interesses pessoais não, né? Das empresas, por interesse de cada empresa, por interesses políticos e por viés político. Eles mudam as informações conforme eles convém e a gente fica no meio dessa guerra. E aí, de repente, também vemos o governo federal tentar atingir uma imprensa e a gente não sabe se essa medida é uma medida porque precisa ou se é para atingir. Enfim, nós estamos no meio de uma puta palhaçada do cacete. Os governos de estado todos se aproveitando disso para fazer política, né? Para ficar amiguinho da Globo, para fechar ali, para bater aqui, bater ali. Quando chegar na eleição, todo mundo se abraça e a gente, como sempre, toma no cu. Dito isso, e falei até demais sobre isso, a CBF hoje disse que não vai parar o futebol e apresentou números. E é isso. Tinha que ser só isso. A discussão tem que ser só essa. Né? Só que a gente leva isso, tudo isso que eu falei agora, a gente leva junto para a discussão e não precisa. A discussão tem que ser razoavelmente simples, como a CBF teve o culhão de fazer, por exemplo, que o nosso Eduardo Paes não fez. Que é chegar e falar assim, eu sei que você, Globo, quer que pare, eu sei que vocês querem que pare, eu sei que a imprensa quer que pare, eu sei o que vocês querem. Mas eu não vou fazer porque eu não tenho número para fazer. O meu número diz para eu não fazer. Tá aqui, muito obrigado, a verdade é essa, um abraço. Pronto.
Aplausos para a CBF hoje, que simplesmente não se rendeu ao joguinho, né, de agradar a todos, fala assim, não, tem um número. Meu número é de 2% de infectados. Eu fiz 80 mil testes de agosto para cá. Eu não tenho caso de jogador de futebol sendo internado. Não vou parar. Não tenho argumento para parar. Que seria exatamente a mesma coisa que se esperava do Rio de Janeiro, que é uma das cidades em melhor condição hoje no Brasil em relação à Covid, no momento que o prefeito anuncia numa terça-feira para todos os cariocas orgulhosos, olha, nós caímos em 70% o número de casos de novembro e dezembro para janeiro e fevereiro. Todo mundo fala, poxa, que bom, o Rio de Janeiro está se ajeitando, que maneiro, cara, parabéns, prefeito. No dia seguinte ele fala, vamos fechar em medida restritiva. Desculpa, não entendi. Estava aberto, o senhor reduz 70% e fecha? Qual que é a parada? Né? Então ninguém entende. Então você chega, se a CBF pega esses números, mostra e fala assim, ó, 2% só dos casos, raríssimos casos que foi mais do que uma gripe, porque jogadores de futebol são atletas, né? Estão extremamente bem preparados e tal. Por que eu vou parar? Eu não tenho por que parar. Quando você pega o número e mostra esse número e ele fica claro para as pessoas, a opinião fica fácil, porque você está vendo um confronto entre números e dados. Né? O problema é que todo o restante disso é uma discussão idiota, camuflada, política e tal. Então, parabéns para a CBF que não entrou na guerra política. Eu achei que a medida feita, o esforço feito pela Rede Globo, pelos partidos de oposição e pela imprensa de maneira geral, para que o futebol fosse interrompido, fosse uma questão política que a CBF ia arregar, porque a CBF tem um histórico de não ter muita personalidade. Então eu falei, por que vai acontecer? A CBF vai arregar. A CBF vai olhar e falar assim, puta que pariu, eu não vou me fuder com a Globo, eu não vou me fuder, porra, eu vou meter um caô aqui, falar que vamos esperar e de segura um mês e tal. Eu achei que a CBF fosse arregar, embora ela tivesse números para não arregar. E para minha surpresa positiva, a CBF usou dados e não política para chegar hoje, tomar uma decisão e falar, tá aqui, a explicação da posição é essa, é isso que aconteceu e é por isso que a minha decisão é essa. Perfeito, é exatamente isso. E é isso que nós gostaríamos de ver de todos os estados, municípios, governo federal e imprensa. Número, fato, é isso aqui, ó. E acabou. Eu não tenho que achar, eu não tenho que interpretar um número para você. Eu não tenho que camuflar um número para você. Eu não preciso, se o número de mortos hoje caiu em relação a ontem, trocar a manchete do total para o número de média móvel para que seja mais impactante. Eu não preciso disso. Eu não preciso omitir a situação, o dado do Rio de Janeiro, lá no finalzinho da página, porque é positivo. E colocar todos os outros que são negativos no topo. Eu não preciso fazer isso. Basta eu dar para as pessoas a informação correta e as pessoas vão tendo as noções que elas quiserem sobre as coisas, porque esse é o papel, na teoria, do jornalista e da imprensa. Infelizmente a gente não tem dados e, portanto, quando alguém confronta alguma coisa, como a CBF fez hoje com dados, chega até a ser assustador. Mas é o lógico, é isso que você tem que fazer. Ela deu números e falou, não vou parar. Então parabéns para a CBF, por enquanto, né? Porque evidentemente, conhecendo a CBF tudo pode mudar. Né? E você, parabéns por sair desse vídeo aqui, baixando o OneFootball no primeiro link da descrição, porque eu sei que é isso que você vai fazer, até para acompanhar, porque vai que o governo de algum estado manda parar o futebol. A CBF não tem esse poder. Né? Ministério Público e tal, de repente aí a CBF, hoje a CBF bancou que não, por ela não. E aí agora nós vamos para uma outra esfera, que é a politicagem, pressão midiática e tal, e vamos ver o que acontece.